Oi, boa noite, boa noite. Deixa eu só ver isso. Oi, estão me ouvindo bem? Ele travou um pouquinho, mas acho que agora já melhorou. A Sara, a Lari, a Vilma, que bom. A dona Vilma já tá aqui, Sá, já tá aqui. Que bom. Esperar a nossa convidada, Vanessa. Peraí, deixa eu ver. Então, nessa sexta-feira, o nosso tema, oi Fê, nosso tema é Minha Casa Organizada, como ser produtiva no lar. Um tema realmente que todas nós mulheres ficamos, né, desejosas para partilhar, né, porque é realmente a nossa realidade, né, a nossa realidade de mulher é essa, né, a casa, como administrar bem a casa, como gerir bem a casa. E nessa noite é esse tema que a gente vai partilhar aqui junto com a Vanessa. Deixa eu só ver aqui se ela já entrou. Ainda não, vamos aguardar um pouquinho. Que bom. A Renata também que tá entrando aqui na nossa live. E essa live dessa noite é a sequência do projeto Melodia Feminina, né? Que eu, a Larissa e a Sarita estamos fazendo. E agora a gente está numa sequência de lives com convidadas, né? Então a gente teve aqui a live da Sarita junto com a Lélia, que foi muito boa e está no nosso canal do YouTube, que você pode ver, né? Também a gente teve recentemente a live da Larissa com a Arielle Pedroso, que foi muito boa também, tá no nosso canal do YouTube, Melodia Feminina. Você pode ver que está lá também. A Jace, boa noite, Jace. A Gisele também, que legal. Ó, a Vanessa entrou, eu vou chamar ela agora, tá? Só um pouquinho. Oi, Oi, oi Vanessa, tudo bem? tudo bem? Graças a Deus. E você? Também, tudo bem. Boa noite, Que né? bom. Boa noite, pessoal que está aí ao vivo com a gente também. Muito bom. Eu estava aqui falando, né, Vanessa, quero nessa noite te acolher, né? A Vanessa que é mentora de mães, casada, tem já 3 filhos, né, Vanessa? E está grávida. Tem mais um aqui na barriga. É verdade. Então, essa live é do projeto que eu tenho junto com a Larissa e com a Sarita, do Melodia Feminina, né? E dentro desse projeto a gente tem abordado temas para as mulheres, né? Temas sobre maternidade, sobre educação dos filhos. E nessa noite um tema, né, que todas as mulheres alcança todas as mulheres, né? Que é sobre a casa, né? Uma grande preocupação e na verdade também uma grande graça na nossa vida, né, Vanessa? Sim. Eu, de primeira, já parabenizo o projeto de vocês aí, que eu achei muito, muito legal, começando pelo nome, que eu já gostei, e toda a iniciativa, né? Tá abaixo o som? Tem falando que tá abaixo. Será que se eu deixar o microfone assim melhora? Vocês avisem aí. Ficou um pouco mais alto É, para mim. Ficou ficou melhor, mais alto? Sarita? Para mim ficou, aham. É. Deixa eu ver o que elas vão falar. Sim. E trazendo temas, né? Eu já vi algumas pessoas que vocês trouxeram aí para falar, ótimas pessoas também. E eu acho que é fundamental cada vez mais ter iniciativas como essa para trazer conteúdos de valor,
né, para as mulheres, para as mães, né, para a gente poder viver cada vez melhor essa missão aí que a gente tem nas mãos, né? É verdade, com certeza, porque partilhando e ouvindo até mesmo a realidade de outras mulheres e ouvindo a partilha, isso vai enriquecendo a nossa vivência, né, como mulher, como mãe, como esposa, porque é algo que nos aproxima, né? Às vezes os modelos estão distantes e quando a gente escuta pessoas próximas falando, né, de vivências reais, como isso ajuda na dinâmica familiar, né? Com certeza, com certeza. A internet está aí para proporcionar isso para gente. É verdade. Então vamos para o nosso tema, né? Minha casa organizada. E, ô Vanessa, eu queria que a gente começasse falando um pouco, porque a gente corre um risco dentro da casa de cair em dois extremos, né? Que ou a gente quer que a casa seja, né, um showroom, né, uma casa Uhum. perfeita, ou a gente pode também cair na falta de cuidado, né? Mas sobre essa importância dessa casa a serviço das pessoas, né? Uma casa que esteja servindo quem está dentro dela, né? É, eu acho bem importante a gente, bem, quando a gente fala numa casa, né, num lar, é importante a gente reforçar esse conceito da família, né? Porque de uma casa de família, né? Porque não é um hotel, né? Não é um hotel onde cada um vai e vem, cada um tem as suas atividades, cada um em casa tem o seu espaço, o seu momento, né? E eu acho que nessa fase que a gente está vivendo atualmente, né, de quarentena e tal, acho que isso tem se evidenciado muito mais ainda, porque todo mundo se deparou com isso de estar em casa com todos, né? Sem essa distração, né, desse ativismo, né, de eu tenho as minhas atividades, né, você tem as suas e tal. E de fato a gente tem nas mãos essa grande missão, né? Essa grande missão de transformar o nosso lar num lar luminoso e alegre, né? Dizia um autor. Nós temos essa missão, né? Mãe, pai, nós temos essa missão nas mãos. E quando a gente começa uma família, a gente, de certa forma, recebe essa autoridade, né? De presente, assim. Lógico que essa autoridade vai sendo conquistada ao longo do tempo, mas a gente já recebe ela, né? Os chefes da casa, a gente poderia dizer assim, né? O pai e a mãe. Uma autoridade, não de imposições, né? Mas uma autoridade é, é, é uma que possui, na verdade, um sentido muito positivo, né? Que é, na verdade, essa linha da autoridade como um serviço, né? A autoridade como um serviço ao outro, né? Como se fosse uma luz que orienta a quem está ali seguindo essa luz, né? Para aquele fim que a pessoa está buscando. Então, a autoridade tem esse sentido. Se a gente pensar no sentido da palavra, né? A autoridade, ela vem do latim, né? A autoridade Algere, né, que significa o quê? Fazer crescer, fazer a outra pessoa crescer. Né? E eu só vou fazer o outro crescer se eu tiver essa atitude de serviço. Né? E de fato o nosso lar se torna um lar luminoso e alegre quando a gente serve o outro, quando a gente ensina os nossos filhos com esse exemplo, né, mais com exemplo do que com Uhum. palavras, na verdade, né? E eu até lembro de uma mãe que eu acompanho, que eu gosto muito, assim, não sei se você conhece, se as pessoas que estão acompanhando conhecem. Ela é autora daquele livro Como Ser Feliz com dois, três erros, né? Que ela é em espanhol o livro. Ela se chama Rosa Pique. E ela tem, não sei agora se é 16 ou 17 filhos, mas é por aí. Uma Que família legal. numerosa, né? E até, inclusive, atualmente ela é viúva, né? O marido dela faleceu, acho que fazem uns 2 ou 3 anos, né? E continua levando a família, né? Tudo. E, e eu acho muito bonito no livro, né? Ela fala de alguns costumes que tem na casa dela, né? Para que a família de fato funcione, para que a casa funcione, para que a casa seja esse ambiente de serviço aos outros, né? E um dos costumes que eu até pensei em falar assim para vocês
que eles têm na família que eles chamam em espanhol assim, cada oveja com su pareja, né? Que é o quê? Cada ovelha com o seu parceiro. E o que que isso significa? Que cada filho tem a sua dupla, né? Que corresponde sempre a um filho mais velho. E então, assim, nos passeios, no caminho da escola, a criança vai estar sempre acompanhada e vai receber a ajuda dessa ovelha, né? Que é um dos irmãos mais jovens. E assim, quando ela precisar de alguma coisa, ela pode procurar, lógico que tem acesso ao pai e à mãe, claro, mas é uma ajuda a mais que se tem ali para que a coisa funcione, para que também ensine aos filhos essa virtude do serviço, né? Então, em casa se tem muito serviço, né? Ainda mais com uma família numerosa, né? Como é o caso deles. Então, antes de sair para o colégio, os quartos precisam estar arrumados, a casa precisa estar organizada, as camas arrumadas. E aí entra essa regra, né? Cada ovelha com o seu parceiro, porque a ovelha vai ver ali né, se deu tudo certo, se está tudo pronto. Então tem essa supervisão, assim. Então acho que uma casa é isso, né? Uma casa de família é isso, né? Você não está concentrado em uma pessoa, né? Mas todos se ajudam, todos estão envolvidos ali, e a gente, como pai e como mãe, vai passando esses valores, né, para os nossos filhos e eles vão aprendendo, né, e isso vai se refletir na vida deles lá fora, no trabalho, né, a serem pessoas que também colaboram, né, que não pensam só em si mesmas, né. O nosso lar esse grande sementeiro mesmo, né, que vai gerando frutos para a sociedade, assim, eu vejo muito dessa forma. Até porque, falando até, me vinha assim, né, ó, a gente corre um risco de centralizar tudo às vezes em nós, né, claro que a mulher tem uma responsabilidade de conduzir, assim, né, muitas coisas em relação à ordem do lar, né, mas a gente corre também o risco de centralizar e muitas vezes não criar esse ambiente que eduque também né, as pessoas, a família a viver essa harmonia, essa responsabilidade até mesmo, né, essa ajuda comum, né, essa ajuda comum entre a família. Exatamente, a gente corre sério risco, assim, ainda mais a gente como mãe. Eu até falava outro dia nos stories isso, assim, porque eu fiz uma enquete e falando da questão de quem deixava o filho de 4 a 6 anos, que já tem uma idade ali que pode arrumar a cama sozinho e tal, quem que deixava ou quem que fazia, né? E a maioria não, a maioria era a mãe que arrumava a cama ainda, né? Então é interessante olhar isso assim, né? O quanto que a gente às vezes reclama que está sobrecarregada, que está estressada, que não dá conta de fazer outras coisas que também a gente gostaria de fazer, eu gostaria de estudar um pouco mais, gostaria sei lá, de ter um tempo livre, mas às vezes a gente é que se mete numa enrascada, né? Porque a gente não dá oportunidade dos nossos filhos crescerem nisso. E se a gente for esperar eles terem idade, capacidades motoras para conseguir arrumar a cama perfeitamente, assim, do dia para a noite, eles vão estar numa idade que daí já não querem mais ajudar, né? Porque a gente não estimulou isso quando era para ser estimulado, né? Até e com isso a gente também, a confiança, né? Confiar também que eles são capazes, né? O perfeccionismo também, né, Vanessa, que atrapalha bastante, né? Nós mulheres, porque as crianças, quando iniciam as atividades da casa, o lençol não vai estar esticado igual o do adulto, né? Mas Sim. poder reconhecer ali um serviço, né? Poder reconhecer ali uma criança que está em formação e uma ajuda também, né? Porque é uma ajuda. Claro. Reconhecer o esforço que ele teve de fazer o melhor que ele pôde, né? Ô, Vanessa, e uma coisa que as mulheres trazem bastante, assim, eu também escuto nas partilhas, até mesmo sobre a questão da produtividade dentro do lar, né? Muito a questão também, assim, às vezes a mulher trabalha, né? Muitas mulheres exercem profissões fora, mas dentro de casa tem dificuldade de reconhecer a, o seu trabalho,
até mesmo ver como o trabalho da casa como um trabalho que tem valor, né? Até agora, quando tu começou a live, tu falava desse tempo da quarentena, né? Quantas mulheres que estão nessa fase agora, né? E eu ainda ouvia uma mãe falando essa semana, né? Ela dizia bem assim para mim, mas é que eu não estudei para ficar lavando louça, né? Então, assim, ela estava inconformada com a atividade doméstica, porque há em nós também uma dificuldade de encontrar ali o sentido, né? De colocar o sentido, de reconhecer que ali também é um trabalho, né? Que o trabalho da casa também é um trabalho. Com certeza. E olha o risco que a gente corre de passar essa impressão para os nossos filhos também, né? Porque a casa é uma grande escola, né, para os nossos filhos. O serviço da casa é uma escola, onde se aprende a sair de si. Eu não estou com vontade de, né, não estou com ânimo para limpar em cima da geladeira que está com pó, né? Ninguém tá vendo, né? Eu Uhum. não tô com ânimo para lavar essa louçarada toda que deu aqui do almoço, né? E eu vou estar me superando ali, né? Trabalhando aí muitas questões aí relacionadas a virtudes, né? Se eu colocar esse foco, na verdade, né? Agora só faço o que eu gosto. O meu trabalho, eu trabalho, sei lá, eu trabalho um escritório de advocacia e ali eu me realizo, mas serviço da casa eu odeio, então eu não faço, né? Então, a gente precisa, eu acho que é um bom tempo também para observar isso na gente, né? Observar é, aonde que a gente está colocando os nossos valores, né? E a questão da produtividade é uma coisa que desde sempre, assim, desde que eu coloquei o meu foco assim para falar mais com as mães, né? Eu já tive esse insight, assim, porque estudei bastante sobre produtividade para negócios, para empreendedorismo e tal, mas eu comecei a olhar aquilo e pensar, isso não se aplica à vida materna, né? Esse tipo de técnica de produtividade não se aplica muito, assim, né? E eu fui entendendo, na verdade, que a produtividade, ela não é uma técnica, né? Ela vai muito além disso, algo muito mais aprofundado, né? Eu ouvi outro dia, né, um autor falando, né? A produtividade é algo que nasce e cresce no coração da pessoa. Então, olha a profundidade que tem, né? E se a gente analisar a produtividade em alguns aspectos importantes, por exemplo, as necessidades fisiológicas, né? Todos nós temos necessidades fisiológicas. É o sono, a alimentação, o quanto que eu tomo de água no dia, que às vezes a gente esquece de tomar água, né? Várias vezes eu me percebo aqui assim, um pouco desconfortável. Eu penso, meu Deus, mas o que está acontecendo? Nossa, não tomei água ainda, né? É só Uhum, tomar uhum, água, né? E o descanso, né? Então, a nossa produtividade está ligada a esse aspecto das nossas necessidades fisiológicas. Se eu não estou dormindo bem, né? Se eu não estou descansando, se eu não estou, né? Que é algo que é bem forte na questão da maternidade, né? Principalmente sei lá, o primeiro ano, assim, onde a criança está aprendendo a dormir, é toda uma rotina diferente e tal. E a gente quer ter uma produtividade ninja, assim, né? Como as nossas amigas que não têm filhos, que fazem academia, né? E a gente esquece que as nossas necessidades fisiológicas estão um pouco abaladas, por uhum. assim dizer, né? A gente não está dormindo direito, não está dormindo uma noite inteira, né? A gente às vezes está, sei lá, comendo comida fria, porque é o que está dando tempo. Se não comer comida fria, não come, né? Então, analisar esses aspectos, esse aspecto da necessidade fisiológica é importante, né? Não pode ser excluído isso, né? Um outro ponto importante é a questão da vontade, né? Porque gostoso mesmo é você comer uma torta de limão, gostoso mesmo é você comer aquele quindinzinho, né, amarelinho, assim, É, entende, né? Por quê? Porque tem certas coisas que vão nos exigir, né? Então, se eu coloco ali um foco no meu dia, sei lá, eu quero fazer isso, 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 isso e aquilo, né? Para eu fazer essas coisas, vai exigir de mim uma força,
vai exigir de mim muitas vezes passar por cima da preguiça, né? Do cansaço, de tantas coisas que vão aparecendo que a gente vai percebendo que precisa ir melhorando, assim, né? Então, nossa vida não é só fazer aquilo que é gostoso, né? Muito pelo contrário, na maternidade a gente tem muitos desafios, assim, né? Começa quando é bebezinho, que exige mais o nosso físico, assim, Uhum. e depois a criança começa a exigir de nós capacidades um pouco mais técnicas, né? De educação, de agora o que que eu faço? Está com 2 anos, está começando a se expressar e eu não estou sabendo lidar com essa birra, não estou sabendo, né? E tudo isso vai nos exigindo e vai trabalhando o que? A nossa vontade, né? O nosso domínio de si precisa estar bem trabalhado, né? Para que a gente consiga ser Uhum. produtiva, porque senão o nosso checklist ali, aquilo Uhum. que a gente fez para o nosso dia, não vai sair do lugar. Porque eu vou olhar para aquilo e falar, agora eu não estou com vontade de fazer isso, vou deixar para depois, né? Eu não vou lutar, né, contra as minhas más inclinações, assim, para que eu Uhum. consiga realizar aquilo. Eu vou simplesmente falar, não estou com vontade, então eu não vou fazer, né? E aí eu acho que eu não estou sendo produtiva, né? E um outro ponto muito importante, é a questão do sentido da nossa vida, né? A produtividade, ela não aparece assim de desejos, dos nossos devaneios, né? Mas ela aparece, de fato, uma vida com substância, né? Olhar para esse eu interior e falar assim, né? É, qual que é o sentido da minha vida, né? Por que que eu faço o que eu faço todos os dias, né? Por que que eu faço e por que que eu não faço, né? Será que eu paro para Uhum. pensar nisso, né? Então, se a nossa atenção ela não está focada naquilo que o nosso coração se orienta, né? Que é o sentido da nossa vida, a gente jamais vai ser produtivo, né? Porque é uma oscilação sem fim, né? Tudo que eu começo, eu não termino, né? Por quê? Porque eu não tenho um sentido, eu não tenho uma direção. Então, a produtividade, ela está muito alinhada com esse tripé, eu poderia dizer assim, né? Que é o nosso dom, o nosso chamado e a nossa circunstância, né? Qual que é a nossa circunstância? Onde que a gente se encontra agora, né? O que está aqui ao meu redor acontecendo na minha vida, né? A nossa produtividade, ela está muito ligada a isso, né? E às vezes a gente pensa assim, eu gostaria de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? E imagina, né? Eu peço para Deus assim, meu Deus, eu queria ter esse poder assim de estar em vários lugares ao mesmo tempo, de poder fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E até isso eu lembro que é de um livro que se chama A Virtude da Ordem, né? E se a gente pedisse isso para Deus, ele poderia responder para a gente assim: olha, minha filha, organize-se melhor e você verá que esse milagre pode acontecer na sua vida, né? Porque é isso, né? A organização, ela exige, ela não é só uma técnica, né? Não é só eu pegar ali, vou procurar no Google uma técnica para ser mais produtiva. Lógico que isso são meios para nos ajudar, né? São meios ótimos, né? Mas se eu não tiver essa profundidade um pouco maior no sentido da produtividade, eu não vai ter técnica que vai me salvar, né? E, e a agenda, por exemplo, né? A agenda é uma coisa que muitas pessoas torcem o nariz, assim, né? Quando fala de agenda. Mas, na verdade, a agenda, no sentido da palavra, né? Uma palavra latina que significa o quê? As coisas que devem ser feitas, né? Agenda é isso. As coisas que devem ser feitas. Então, usar a agenda para isso, né? Não é para ficar enfeitando, não é para ficar, né? Lógico Não é que para pode, enfeite, né? Não é enfeite. pegando pó ali na mesinha, né? Mas se a gente de fato não fizer no começo do nosso dia ou na véspera, né, uma lista de compromissos, certamente a gente vai ser levada aí pelo vento do imediatismo, pelos ventos da improvisação, pelos ventos do comodismo, né? E como são traiçoeiras, né? Essas desculpinhas assim que aparecem, né? Essa falta de ordem inocente, digamos assim, né?
que são essas preguicinhas que aparecem no nosso dia, né? Ah, eu vou deixar para depois isso aqui, agora não tô com tanta vontade, e tudo vai se acumulando, né? Então, assim, um simples atraso, um descuido, um adiantamento escorado numa boa desculpa, né? Outro dia até Uhum. falava, assim, que eu não tinha, com a gravidez, eu não sei, eu falei pro meu esposo que esse menino, ele se mexe muito à noite. E aí eu não tenho conseguido dormir direito, né? Então, às vezes ali, depois do almoço, acho que é um horário que a gente para um pouco, né? Uhum. Aí bate aquela moleza, assim, porque a gente tá, né, sempre fazendo uma coisa, outra, tal. Aí para na hora do almoço, bate aquela moleza. Aí eu penso, puxa vida, agora bateu aquele sono, né? E aí eu poderia ter desculpa, assim, falar, tô grávida, eu vou descansar um pouco e Uhum. tal, né? Então, a gente às vezes se escora em algumas desculpinhas, assim, né? Que às vezes podem fazer, pode estourar o balão aí que a gente tem de grandes resoluções, belos ideais da nossa vida que a gente tenha, mas que essas desculpinhas vêm como um alfinete e fura esse balão, assim, vai tudo pelos ares, né? A gente acaba, se perdendo nisso, assim, né? Tu falava ali até sobre, ali quando tu começou a falar das necessidades básicas e que tu foi falando até me veio assim, porque a, como é importante a gente estar instalado na nossa realidade, né? Como é importante eu estar aqui, né? Onde eu estou, porque a mulher, né? Nós que somos mulheres, a gente tem uma tendência à fantasia, assim, né? Então, quando a gente quer fugir da realidade, é um já, né? Até no sentido da produtividade da casa, né? Quando eu não quero assumir que eu preciso ir lá e terminar aquela louça, né? Às vezes a gente pode arrumar uma desculpa, eu vou olhar na internet uma técnica que me ajude a lavar mais rápido. A gente vai achando atalhos para não cumprir, às vezes, o que precisa ser feito, né? Sim. E daí acaba se perdendo no meio de tudo isso, né? Na verdade, a pessoa que foge dessa circunstância, né? Ou seja, eu começo a reclamar daquilo que está acontecendo na minha vida, o que que eu estou fazendo? Eu estou fugindo da minha circunstância, né? E a substância da nossa vida está na nossa circunstância, né? Ali é onde mora o nosso chamado, né? Ali é onde está, ali é onde a vida está me chamando, a vida de verdade, assim, né? E se a gente ignora isso, a gente vai cada vez se perdendo mais, né? Perdendo mais o sentido da nossa vida, assim, porque a gente está ignorando tudo aquilo que está acontecendo aqui na realidade, né? E também, assim, a gente, aquilo que tu falava até, né, da gravidez, e a gente passa, às vezes, várias fases, assim, dentro de casa que tu fica assim, meu Deus, agora eu tô muito cansada, né, e quando a gente se vence, cumpre o que precisa fazer, né, e vai até o fim, Santo Agostinho tem uma frase, né, que fala, né, o que cansa, o que cansa, não, o que me deixa cansado não é o não feito, né, mas é a negligência, né? Então, assim, a gente não cansa, na verdade, quando a gente vai até o fim, né? Quando a gente faz o que precisa ser feito, né? Mas quando a gente deixa e cede, como aquilo realmente, né, nos deixa, a gente fica, parece que o coração não fica tão em paz, né? Por causa Uhum. daquilo que precisava ser cumprido, né? Fica com aquela sirene fica ali ligada o tempo inteiro, né? E quando a gente cumpre, a gente está, na verdade, né, trabalhando muitos pontos que a gente não nem enxerga, né? A gente não está enxergando o todo, assim. Mas quando a gente pula esse obstáculo, né, de sair daqui de onde da minha desculpa e ir lá fazer, cumprir aquilo, eu estou trabalhando em mim muitas questões, né, virtudes, a virtude da fortaleza, por exemplo, que é uma virtude, né, que a gente precisa muito trabalhar, né? E nesses pontos eu vejo que é um grande campo de batalha mesmo, assim, a gente pode exercitar muito, muito essa virtude, né? Ô, Vanessa, e também assim, a casa, né? A casa e a família, até tu falou ali quando a gente recebe os filhos, né? E a gente vai vivendo muitas fases dentro da casa, né, e da família, tanto quando as crianças são pequenas,
fases que agora, né, na quarentena, muita gente até está vivendo isso, né, de não ter ajuda em casa. Quantas pessoas que nunca tinham ficado sem ter uma ajudante em casa e agora se viram, né, sem ter ninguém para ajudar. E como é importante a gente conseguir ter até uma docilidade, uma sabedoria para conseguir lidar com esses tempos, né? Até mesmo nas escolhas, assim. Eu vejo hoje, né? Eu tenho a Helena que tem 7 meses e o Joaquim tem 4 anos, né? E o meu marido está trabalhando em casa. A gente precisa fazer escolhas de coisas que vão ser feitas e algumas coisas que a gente vai ter que deixar para poder priorizar, né? Então a gente vai passando fases que precisa ser feito escolhas. E como é importante para o nosso coração de mulher ter uma docilidade para reconhecer esse tempo, o tempo que tem ajuda, o tempo que não tem, né? O tempo que está com as crianças bem pequenas, né? Sim. Outro dia até recebi uma mensagem de uma mãe e eu até fiquei de responder, eu acabei não conseguindo parar ainda para responder. Mas falava justamente sobre essa ansiedade, essa angústia que ela estava sentindo, né? Estava tendo crise de ansiedade por não estar dando conta, né? Porque, enfim, ela estava com um filho mais velho, acho que de 7 anos, se não me engano, e um casal de gêmeos de 1 ano. E ela não estava dando conta da casa, o marido trabalha fora e, né, dá conta do filho mais velho que agora está demandando também essa ajuda em casa com questão por causa da escola, né? Uhum. E ela, o que mais angustiava ela era que ela queria que o marido dela chegasse em casa e ela tivesse com a casa cheirosa, a casa organizada, né, e tal. E é engraçado assim, porque todas nós passamos por isso, né? Por esses desafios, essas ansiedades, essas angústias. E, o que muda é como cada uma reage a isso tudo, né? Porque, por exemplo, eu posso estar no meio disso tudo, né? E enxergar como uma oportunidade de me abrir mais ao diálogo, por exemplo, com meu esposo. Será que eu Uhum. falei isso para ele? Será que eu falei dessas expectativas que eu tenho e que eu não estou conseguindo, né, cumprir ou alcançar essas expectativas? Será que eu falei isso? Será que para o meu marido é mais importante? O que para ele nessa fase que, né, que é um pouco mais puxado, filho pequeno, dá mais gêmeos, eu sei bem como que é também. O que era mais importante para ele chegar em casa com a casa arrumada ou ela com um sorriso no rosto, ao invés de estar tendo uma crise de ansiedade por causa disso, né? Então, muitas vezes que você falou antes da fantasia, a gente cria muita fantasia na nossa cabeça, de fato, né? E a gente esquece de dar esse passo de se abrir, né? E de falar para o nosso esposo, falar, olha, conta, mas eu não estou conseguindo, né? E é bem assim mesmo. Outro dia eu estava aqui e eu tava. Começou a me dar uma dor na costela aqui, assim. É bem a fase, né, que eu tô assim, mais 6 meses mais ou menos, e começa a dar aquelas dores, né? Só que foi uma dor muito forte, assim, eu tive que ficar um pouco parada. E foi bem na hora do almoço e tal. E eu comecei a ficar muito mal, porque é a minha função, né? Fazer o almoço, fazer a comida e tal. Falei, cara, meu esposo vai sair, ele trabalha em casa, vai sair do quarto e vai vir aqui, eu vou ter que pedir ajuda dele, eu não acredito, né? Então, olha como as coisas vão aparecendo se a gente estiver atenta, né? Por isso que essa atenção é importante, né? Se a gente estiver atenta, olha só, eu não queria pedir ajuda, eu quero ser a super mulher que consegue tudo, que dá conta de tudo. E a gente não é isso, a gente é um ser humano, né? Então, reconhecer isso, né? Como é importante, assim, né? De olhar e falar, nossa, eu queria estar dando conta das coisas, eu queria estar com a casa organizada, né? Falar das suas expectativas, eu queria estar com a casa organizada, eu queria que não tivesse pó na estante, eu queria que tivesse, né, que tivesse as coisas mais organizadas, mas não tá dando, né? Eu preciso de alguma luz, porque às vezes o esposo ele não vai de fato ter tempo para te ajudar
a ir lá tirar o pó. Mas ele pode te dar um insight, uma luz, porque ele está enxergando a coisa de fora, né? Você está ali no meio do furacão, né? E ele está enxergando a coisa de fora. De repente ele fala alguma coisa para você que você pensa assim, caramba, como é que eu não pensei nisso antes, né? Eu poderia ter resolvido desse jeito, né? Ou então chega-se à conclusão de que, de fato, é um momento que a família está precisando de uma ajuda externa, né? Mas eu acho que muitas mulheres vão muito para esse caminho da fantasia e depois da cobrança. Então, eu fantasio tudo na minha cabeça e depois eu parto para a cobrança, né, num tom de cobrança em cima do marido, em cima, né, das pessoas em casa e tal. E esse caminho, no fim, não traz, né, o objetivo que a gente gostaria de alcançar. Pelo contrário, afasta, gera briga, né? Então, pensar um pouco nisso, né? Se observar, se colocar numa posição de uma mulher humana, né, que erra e que precisa de ajuda, que não consegue tudo, né? Que a gente, como é bom a gente de ajuda, né? E poder contar com a ajuda dos outros, né? Às vezes a gente não quer isso e aí acaba se envolvendo numa situação que a gente não consegue mais sair. Aí começa a dar esses problemas, crise de ansiedade, né? Essa angústia. E aí você começa a entrar em problemas um pouco mais sérios aí, por causa de uma atitude que poderia ter mudado lá no início, assim, né? Uhum. E, e até a gente estava falando antes sobre essa questão de ser levada, muitas vezes, pelos sentimentos que a gente tem, assim, em casa, deixar de fazer as coisas, ou sei lá, quantas coisas que a gente vai deixando de fazer ou fazendo em nome dos nossos sentimentos, né? E eu estava pensando um pouco sobre isso e eu lembrei, né, das potências humanas, né? Por exemplo, se a gente for pensar as potências humanas do homem, né? A inteligência, a vontade e os sentimentos, a memória, alguns chamam de memória afetiva, né? Mas vamos pensar nisso, né? A inteligência, o que que é? Ela nos leva a conhecer a verdade, a conhecer o bem, né? A vontade, ela nos leva conhecendo esse bem, conhecendo essa verdade, né? Que foi captado pela nossa inteligência, a vontade, ela nos leva à realização desse bem, né? E os sentimentos, eles nos permitem, né? É mais fácil de entender, ter as emoções, né? As nossas paixões, a tristeza, a alegria, eu sinto saudade, eu sinto inveja, eu sinto compaixão, eu sinto medo, né? E um exemplo... Opa, caiu aqui, peraí. Só um pouquinho, gente. Acho que o celular dela virou. Peraí que Oh, mas ela tá falando ainda. eu tô arrumando aqui. Caiu o meu suporte aqui. Não tem problema, a gente espera porque o assunto tá bom. Aqueles suportes improvisados de, Aqui eu de também casa. não dá para mostrar agora, mas o meu também tá improvisado, não se preocupa. A Vanessa tá só se organizando. A gente está falando agora, ela está falando um pouco sobre os sentimentos, né? Os sentimentos, como eles influenciam também na nossa vivência dentro de casa, né? Nas coisas que a gente precisa fazer no todo da casa, né? Então, ela está falando sobre isso agora. A gente está falando sobre os sentimentos. Quero também já aqui aproveitar, né? Agradecer as pessoas que estão entrando aqui na live. Já tem pergunta aqui da Sara. Depois, quando a Vanessa terminar o assunto, a gente vai fazer as perguntas aqui. Quem tiver também mais perguntas para fazer para ela, pode ir colocando. A Nani dando oi, oi, Nani. Oh, meu Deus do céu.
Ai, ai. Deu Então, certo? deu Não tem, é as, assim mesmo. as enjambrações aqui. Ai, meu Deus. E aí eu tava falando das potências, né? Então, para a gente entender um exemplo clássico, assim, para a gente entender essa parte, por exemplo, assim, eu decidi abrir uma empresa, né? Então, a inteligência me mostra que aquilo é um bem, né? Uhum. A vontade, ela vai me fazer agir, vai me fazer, vai me tirar do lugar para criar aquela empresa, né? E os sentimentos, por outro lado, são aquelas sensações que vêm quando a gente pensa na realização daquele objetivo, né? Ou seja, eu posso sentir uma alegria imensa porque eu estou abrindo meu próprio negócio, ou então eu posso sentir medo, eu posso sentir insegurança e tal, né? E até a gente comete um erro quando a gente fala, né? Não sinto a menor vontade de ir lavar a louça, né? A vontade não é sentida, né? O que a gente, o certo seria a gente falar, eu não sinto, eu estou sem ânimo para fazer aquilo, né? Porque está relacionado com o nosso sentimento, né? E para entender melhor, a gente pode imaginar assim um triângulo invertido, né? Triângulo invertido. Nas partes de cima, então, a gente tem a inteligência e a vontade, e na parte de baixo, os sentimentos, né? E por que que embaixo ficam os sentimentos, né? Justamente porque na vida humana, o mais importante é a gente ver e fazer o bem, né? Então, por exemplo, uma mãe, um exemplo bem clássico nosso, né? Uma mãe que acorda de madrugada para dar de mamar para o seu bebê. Óbvio, a gente não acorda saltitante e feliz porque o nosso filho está chorando com fome, né? Mas dar de mamar para o nosso filho é mais importante do que aquilo que a gente sente ou não sente, né? Então, de certa forma, a gente pode falar assim, não podemos dar muita importância aos nossos sentimentos, né? São importantes, claro, têm o seu valor, mas eles têm que estar hierarquizados ali, né? Então, uma pessoa equilibrada, né, é aquela pessoa que ela procura fazer o bem, né? E ela educa os sentimentos dela, né, para que estejam de acordo com a realização daquele bem, né? Se a gente pensar no conceito de liberdade, o conceito de liberdade é isso, né? Você se autodeterminar para o bem. Isso é liberdade. Você escolher o bem, né? Só que eu só vou conseguir fazer o bem se eu tiver esses critérios bem claros para mim. O que é o bem? Né? O que é a verdade? O que é o bem? E então eu vou estar educando os meus sentimentos para que eu consiga agir nessa direção de ver o bem e de fazer o bem. Né? Então, por isso que eu digo, né, que eu costumo falar aqui, né, que essa questão dos sentimentos, então, muitas vezes, né, eu não estou com ânimo para fazer determinada coisa, mas como eu sei pela minha inteligência que aquilo é um bem e que eu preciso fazer aquilo, eu vou superar esse meu sentimento. O problema é que a gente vê, principalmente na sociedade contemporânea, o quê? Esse triângulo está invertido, né? Os sentimentos estão lá no topo. Eu só faço aquilo que eu gosto, eu fujo do sofrimento, eu não quero sofrer, eu só quero fazer aquilo que me faz bem, né? Que faz massagem no meu ego, né? O que não me faz bem, que fere os meus sentimentos, então eu não, né? E teria que estar justamente o contrário. Quem está guiando, né? A nossa inteligência de enxergar o bem e a nossa vontade de realizar esse bem, independente dos sentimentos, independente daquilo que eu esteja sentindo, né? Não sei se isso faz sentido aí, mas para vocês, para mim fez muito sentido lembrar disso, lembrar desse conceito das potências do homem, porque ajuda muito a gente no dia a dia, porque no dia a dia o que pega? Os nossos sentimentos, né? É o que mais aparece, assim. E como que eu vou domando isso, né? Usando inteligência, trabalhando a nossa vontade, né? Isso até ajuda, né, Vanessa, o processo nosso de amadurecimento, né, de amadurecimento como mulher, né, a gente não é criança, né, que tá ali ainda descobrindo, e só fazendo pela vontade, né, a vida adulta pede para nós
fazer aquilo que precisa ser feito, né? Exige de nós essa postura, assim como tu falou, né? Quando a gente acorda de madrugada para colher um filho, né? A mãe que prepara o almoço, que cuida da casa. Então, realmente, a gente não pode ficar só naquilo que eu tenho vontade de fazer. E me chamou a atenção essa semana, eu acho que tu falou de um livro que tu tá lendo da biografia do José Maria Escrivá, acho que é, né? Uhum. Daí tu foi fazendo uma reflexão e falava, né, sobre, que ele fala nesse livro sobre o esquecer de si, né? Me ocupei tanto com aquilo que precisava ser feito com as pessoas e que no final vi que não lembrei de mim. E aquilo me chamou a atenção porque eu percebo, assim, nitidamente, assim, na minha vivência pessoal, assim, que quando eu tô desanimada, às vezes acordo naquele dia mais cansada e penso assim, ai, meu, hoje eu acho que não vai render. Mas quando eu paro de ficar pensando no meu cansaço, quando eu paro de ficar pensando que eu não tô com vontade, faço o que precisa ser feito, brinco, lavo a louça, arrumo o que precisa ser feito, quando eu me dou conta, eu já não lembro mais que eu estava cansada, assim. Quando a gente vai para aquilo que precisa ser feito, quando tu falava disso essa semana, eu pensava nisso, assim, que realmente é isso, né? Quando a gente se ocupa, até mesmo das pessoas que estão em casa e que dependem, hoje nós, né, grande maioria que está aqui na live são mães e mulheres, né? Uma casa que depende desta mãe, desta mulher. Quando a gente se ocupa dos nossos, a gente, quando vai ver, esquece até mesmo desse cansaço, né? Sim. É, é igual eu falava, né? Lógico que a gente não vai, assim, deixar de lado, né, o nosso descanso, a nossa sanidade, né? Porque a gente precisa estar Uhum. bem Sim, sim. pelos outros, né? Não é nesse sentido de ignorar isso, né? Claro que não, né? Todas nós acho que sabemos disso, né? Mas justamente quando a gente tira o olhar, né, daquilo, começa a tirar o olhar da gente, né, daquilo que a gente está sentindo, né? E a gente Uhum. começa a olhar para as necessidades dos outros, né? A gente encontra ali uma pontinha de felicidade, né? O que que o outro está precisando de mim? O que que eu preciso fazer agora aqui, né? É essa circunstância que a gente fala, né? E, e essa circunstância, a gente corre um risco, às vezes, né, de ficar se comparando demais com as outras mulheres, por exemplo, né? Sei lá, a minha amiga que consegue fazer academia, que consegue cuidar dos filhos, da casa, né? E ainda está sempre bonita, né? E lógico que a gente precisa ter pessoas referências, né, para nos impulsionar a ser pessoas melhores, né? Mas cada uma tem a sua circunstância. Essa pessoa que é uma referência para mim, ela tem a circunstância dela, né? E eu não Uhum. posso me esquecer disso, né? Porque ela tem a circunstância dela e eu tenho a minha, né? E eu não posso me esquecer disso, porque senão eu começo a entrar nisso assim de achar que a minha vida é uma droga, que eu não consigo fazer nada direito, porque, né? Então, esse estar sobrecarregado, estar ansiosa, às vezes é fruto disso, muitas vezes, de eu estar me comparando com as outras e esquecendo de olhar, como você falou, né? Acordar de manhã e olhar o que eu preciso fazer hoje, né? O que as pessoas em casa que estão precisando, né? O que a casa está precisando, o que preciso, né? O meu trabalho está me chamando, né? Você coloca o teu olhar nisso e você vai vendo uma força muito grande crescendo, Uhum. assim, né? Uma força virtuosa, na verdade, né? Não é uma força de, como eu consigo, como eu sou empoderada, Uhum. né? Isso. Não, Uhum. mas no sentido de virtude mesmo, né? É verdade. Teve uma pergunta aqui, Vanessa, que eu vou fazer aqui. Ela colocou, deixa eu pegar aqui. Ela falou, e sobre os maridos mais participativos que temos hoje na sociedade, é certo cobrar deles essa participação e divisão de tarefas? Hum. Então, eu sempre costumo falar que nada que uma boa conversa entre família não resolva, né? Porque eu acho que cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua circunstância.
O que eu acho que tem que ser muito, o que é muito importante é a clareza, sabe, dos papéis. E isso só se consegue com diálogo e com conversa, né? O problema é que hoje tem tanto barulho dentro da família, tem tanta distração, né, que falta clareza, porque as pessoas não conseguem mais conversar. As pessoas não têm o hábito de conversar, né? Então, numa empresa, né, você consegue ter um bom resultado numa equipe quando você gere bem aquela equipe, ou seja, quando você conversa, quando você dá atenção para aquela equipe, quando você escuta aquela equipe, né? Aí você consegue ter um bom resultado na empresa e na família, né? Se eu estou sempre distraído, se eu estou sempre preocupado com as minhas atividades e não converso, né? Não tenho esse hábito de conversar, de escutar o outro, né? Você não consegue chegar nesses assuntos que às vezes as pessoas colocam assim, e você pensa, putz, esse é um assunto delicado, né? Falar de participação, né? Mas não é delicado, sabe? Não é delicado quando você já tem o hábito de dialogar. É só mais uma conversa, né? É só mais uma conversa que está acontecendo ali, que o casal está tendo. Agora, se você não tem esse hábito, daí você, putz, eu preciso falar sobre isso. E aí cria aquele climão, assim, né? Então, acho que resgatar esses pontos fundamentais, assim, da família é importante para você chegar com tranquilidade e leveza nesses assuntos que hoje em dia parecem que são tabus, assim, né? Se coloca, assim, como se fosse uma coisa, meu Deus, né? E não é. É só mais uma coisa que precisa ser resolvida dentro da família, assim, né? Eu vejo dessa forma. E até quando tu falava, né, assim, tu partilhava do sentido até da docilidade de coração, assim, né, da gente trazer a nossa realidade, trazer o que está acontecendo, né, muitas vezes a gente fica com receio, mas quando a gente consegue falar e falar de uma forma adequada, né, isso com certeza também chega até o coração do outro, né. O problema é quando a gente chega para falar, cheio das nossas referências, né? Muito autorreferente para aquele assunto, né? Mas quando a gente chega com o coração aberto, a gente também consegue alcançar, né? Né? E até aprendi uma vez no curso de orientação familiar que a conversa entre casal nunca deve ser assim no momento em que estejam com fome ou com sono. Né? Então, sempre proporcionar ali uma jantinha, um vinhozinho, alguma coisa que ajuda pra caramba, assim. É verdade. É. Ô, Vanessa, mas eu queria pedir para ti, antes da gente encerrar, se tu podia dar, assim, alguma orientação para as mães que estão, né, para as mulheres, enfim, né, que estão acompanhando a live, para as mães, para as mulheres que querem ser mais organizadas em casa, né? Se tu teria alguma orientação. Eu penso que partir desse ponto de começar e terminar, sabe? Uhum, Começar e terminar as coisas. É porque, assim, ó, às vezes a gente quer tentar fazer tudo de uma vez só, né? E não dá certo. Então, escolhe um ponto para trabalhar, sabe? Olhar para a tua rotina e pensar assim, tudo bem, tem várias coisas que eu preciso melhorar, né? Mas por onde que eu vou começar? Então, eu posso começar, sei lá, durante uma semana, 15 dias, sempre guardando as coisas no lugar. Então, sei lá, fui lá abrir uma caixinha de leite, eu pego aquela pontinha e jogo no lixo e guardo a tesoura no lugar. Eu vou pegar a minha agenda para anotar alguma coisa, terminou, guardo no lugar, né? Só aí, nossa, a gente já vai ver uma diferença uhum. imensa, assim, sabe? Então, tem vários pontinhos, assim, da nossa rotina, que está relacionado com a nossa produtividade, que às vezes mexendo um pontinho a gente já vê, assim, grandes mudanças e uma abertura muito grande de que antes a gente olhava e pensava que não seria capaz de fazer aquilo. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa organizada por natureza, assim. É um esforço muito grande para mim ser organizada.
E eu também não digo que sou, assim, porque é uma luta diária. É uma luta diária, né? Se eu deixo a coisa rolar, descamba, né? E o autoconhecimento me ajuda muito nisso, né? De saber que eu preciso lutar, né? Com esse ponto. Então, eu penso que para começar a ser mais produtiva, eu vou olhar para minha rotina e falar, por onde eu começo? Eu vou escolher um ponto para começar, né? Seja começar e terminar, né? Essa coisa de guardar as coisas no lugar, até no livro da Virtude da Ordem fala que a gente chega a perder um ano da nossa vida procurando coisas que a gente deixou fora do lugar. Olha só. É tempo, né? Sei lá. Nossa, porque eu chego em casa e eu deixo a chave em qualquer lugar. E quando eu preciso sair, eu não sei onde está a chave do carro. É um documento que eu vou precisar em determinado momento, eu não sei onde está aquele documento, porque na hora eu não guardei no lugar, né? Então, um ano da nossa vida é perdido porque a gente não guardou as coisas no lugar quando deveria, né? São coisas que vão impactando na nossa produtividade, né? Então, eu começaria assim. Eu não gosto de coisas muito, assim, de passos muito largos, sabe? Eu gosto de um passo de cada vez. Eu acho que ela ajuda muito você aí conseguindo dar passos maiores, mas começar com um passo menor e você vai aumentando aí esses passos para conseguir ir crescendo nesse ponto da ordem, né? De ser uma pessoa mais ordenada e tal. E também se alegrar com essas pequenas conquistas, né, Vanessa? Se Nossa, alegrar, né? fundamental. Se eu me determinei, né, a fazer aquilo, me alegrar, né? O que acontece muito também dentro de casa com nós mulheres é assim, às vezes a mulher fez muitas coisas no dia e termina com a sensação de que não fez nada, mas se ela aprender também a reconhecer, né? Olha, mas eu fiz isso, né? Aquilo que eu me determinei para esse dia foi feito. Aprender também a ter essa alegria, esse contentamento com o que foi feito, né? É fundamental, assim. Só que só vai conseguir enxergar as conquistas se você colocou aquilo como um ponto de luta, né? Se eu não tenho ponto de luta, eu vou chegar no final do dia, eu vou pensar assim, o que eu fiz hoje? Fiz um monte de coisa, mas daí, né? Agora, se eu tenho claro sobre o que eu estou lutando no meu dia a dia, eu vou chegar no fim do dia e aí, como é que foi? Será que eu perdi muito tempo na internet? Será que eu perdi, né, muito tempo nisso ou naquilo e tal? Eu consigo ir, não para ficar se martirizando, né? Mas para chegar no fim desse exame e falar assim, como que eu posso melhorar amanhã, né? E isso me ajuda, me dá um vigor muito grande, assim, para pensar no dia seguinte com mais Uhum. vontade, com mais ardor. Pensar assim, amanhã eu vou fazer diferente e vai dar certo. Ou se não der certo, você pensa de novo e bola outro plano e tal, né? A Rita de Cássia está falando aqui, grande verdade, me comparo muito. Quero produzir tanto quanto a minha vizinha, que parece que não tem problemas, É, que tudo funciona melhor, ela falou. aquela grande verdade, né? A grama do vizinho sempre parece mais verde, né? É verdade. É, Deixa eu ver se tem mais algum. A Sarita está falando, está sendo muito leve e agradável ouvir. Que bom. muito bom. Então, eu acho que é isso, né, Vanessa?